Paz seja convosco, amém? Convido você a abrir a palavra de Deus comigo, ali no livro de Atos, no capítulo de número 16. Atos, e aí passando os evangelhos, capítulo 16, nós vamos ler dos versos 23 ao 34. Amém? Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Feche os olhos e diga para Deus a liberdade que você dá para ser trabalhado por essa palavra agora. Senhor, essa é a tua palavra que tu entrega aos nossos corações, mediante os teus propósitos nela estabelecidos, para gerar mudança, transformação, para nos trazer ensino, instrução, orientação, para promover bênçãos e vitórias sobre as nossas vidas. E que mediante a liberdade que nós agora assim te damos, para que o teu Espírito Santo que aqui está, que é o autor, o revelador da tua palavra, nesse revelar, nos dando entendimento e compreensão, possamos receber tudo que por ti está designado, em nome de Jesus, para as nossas vidas. E eu me entrego, Espírito Santo, com toda a liberdade a ti, para que tu me tomes, e não seja eu a falar, mas sim tu, falando e ministrando através da minha vida, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, esse texto nos faz meditar em algumas questões, e a primeira delas é a questão da salvação. E nós sabemos que a salvação, ela se manifesta pelo crer. É necessário crer, porque é crendo que se recebe a salvação. Se você abrir comigo ali em Romanos, abra ali Romanos capítulo 10, os versos 9 e 10 diz assim, Romanos 10, versos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, meus queridos, a salvação é pelo crer. E o crer está estritamente vinculado à pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode trazer a redenção de Deus. Ele é o único que pode manifestar o amor de Deus a meu e a seu favor, para que tenhamos uma vida transformada, uma vida abençoada, uma vida livre das amarras, das cadeias e dos cárceres que o mundo nos coloca em várias situações da nossa vida e nos aprisiona, muitas vezes em pensamentos, muitas vezes em conceitos culturais, sociais, políticos, econômicos, muitas vezes em preconceitos, por causa da maneira com que nós vemos as coisas, através da maneira com que nós adquirimos o aprendizado no decurso das experiências da nossa vida, e a gente cria nossa maneira de ver, de entender, e isso traz os seus pré-conceitos na minha e na sua vida. Cristo veio para desatar, para abrir, para nos prover liberdade. E é por isso que eu preciso crer. E diz a palavra que para mim ter a vida eterna, diz que a vida eterna é esta: que creio em Deus como único e em Jesus Cristo a quem Ele enviou. E é por isso que diz que todo aquele que crer em Jesus será salvo. Porque Deus o entregou mediante um amor que é impossível mensurar. Tanto isso é verdade que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Por que tem a palavra tal? Porque não é mensurável a extensão, a grandiosidade, a profundidade desse amor. E diz que por esse tal amor, Ele nos entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja arrastado pelas cadeias, pelas prisões, pelas amarras promovidas pelo mundo, mas seja livre. Tanto é que em Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Todo esse processo de resgate, de salvação, de consciência, de purificação de pecado, de remissão diante de Deus, porque a salvação promove o perdão de Deus. Isso é a graça, um favor imerecido de Deus para com a minha pessoa, para com a sua pessoa. Por que graça é um favor imerecido? Porque diante das nossas atitudes, das nossas mazelas, dos nossos pecados, nós estamos destituídos da graça, destituídos da presença de Deus. Mas a graça nos recoloca na presença de Deus. E ela age de tal maneira que a gente pode entrar ousadamente diante do trono para falar com Deus sem barreiras, porque Cristo nos promove esses benefícios. Isto é pelo crer. Basta eu crer, e esse crer operar no meu coração a condição de mudança e de transformação da minha vida, através da justiça que Deus promove, me resgatando da morte, me resgatando do pecado e me dando vida, e vida com abundância em Cristo, por Cristo,
com Cristo e para Cristo. Porque tudo é nele, por ele e com ele. Porque nada do que se fez senão por ele. Tudo foi feito por Cristo, para Cristo e com Cristo. Irmãos, olha para mim aqui. Se você analisar com profundidade o capítulo 1 e verso 1 de Gênesis, diz que Deus fez todas as coisas, certo? Mas aí tem sempre alguém querendo colocar o que foi feito primeiro. Agora olha para mim aqui. Tem gente que pergunta, veio primeiro o ovo ou primeiro a galinha? Não é assim às vezes que a gente pensa, né? Com os ditados populares, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas o que diz em Gênesis? Que a primeira coisa que foi criada foi a palavra. Como assim, pastor? Porque diz que Deus criou todas as coisas da seguinte maneira: disse Deus, haja luz e houve luz. O que Deus teve que primeiro trazer à existência? As coisas ou a palavra que gerou as coisas? Estão entendendo? Foi a palavra. A primeira coisa que veio à existência foi a palavra. Vindo a palavra à existência, todas as outras coisas puderam ser produzidas, trazidas à existência mediante a liberação da palavra. Agora, se você pega lá em João, você vai ver que a palavra, quem é? Diz que Jesus é o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo é a palavra. Nada do que foi feito se fez sem antes ter sido gerado Jesus, a palavra. E quando Jesus foi gerado, quando Jesus foi trazido à existência, tudo que Deus liberou mediante Jesus foi estabelecido, foi trazido à existência. Ele é o verbo, ele é a palavra que tudo faz vir à existência. Ele gera até o impossível. Então, irmãos, tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo veio dele. Então, se eu estou nele e ele está em mim, tudo eu posso, seja em que situação for. Tanto é que ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo que pedirdes, crendo, recebereis. O crer, irmãos, está sempre presente em toda movimentação espiritual. O crer tem que ser o alicerce da nossa fé no Deus único, chamado Jesus Cristo, porque só nele há salvação. Essa salvação é pelo crer. Se eu creio, eu tenho a salvação. É por isso que Romanos diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Irmãos, tem um versículo que diz: a boca fala o que o coração está cheio. Eu só declaro Cristo porque o meu coração está cheio de Cristo. E o meu coração está cheio de Cristo porque eu decidi crer que Ele é Senhor, que Ele é o meu resgatador, que Ele é o meu Salvador. E mediante esta salvação não tem mais acusação, não tem mais condenação, e não tem mais a força do pecado contra a minha vida, mas tem liberdade para mim usufruir de uma vida com largueza, uma vida com abundância, porque em Cristo nós temos direito ao melhor do fruto desta terra. Não nos isenta de aflições, mas as aflições passam por nós. Elas passam por nós. Porque Cristo em nós nos faz mais do que vencedores, em qualquer circunstância, em qualquer situação. E o outro ponto
que esse texto também trabalha é a questão de que eu preciso entender que eu preciso ter a minha vida mudada, transformada, que eu preciso mudar a minha maneira de pensar, para poder mudar as minhas ações, para poder mudar aquilo que promove as decisões da minha vida, e promovendo as mudanças das decisões sobre todas as coisas que fazem parte da minha vida, eu mudar a minha história. Porque, irmãos, mudança, transformação de vida, requer fazer o que eu nunca fiz. Porque se eu continuar repetindo as mesmas coisas, nunca vai haver mudança, nunca vai haver transformação. Mudança requer mudança de atitude, deixar de fazer determinadas coisas e começar a fazer coisas novas. Amém? Então, se você abrir comigo ali em João 8, os versos 31 e 32, João 8, 31 e 32 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, esse texto que eu li, eu vou colocar você agora dentro do contexto, nos expõe essas duas linhas de pensamento. A salvação é mediante crer em Cristo, mas a libertação é pelo conhecimento do Cristo, é pelo conhecimento do Verbo, é pelo conhecimento da palavra. Porque eu conhecendo o Verbo, eu conhecendo a palavra, eu conhecendo Jesus, eu mudo qualquer coisa na minha vida. E eu mudando qualquer coisa na minha vida, as travas, as amarras, as cadeias e as prisões que me mantinham na mesmice, que me mantinham na dor, na fragilidade, que me mantinham numa situação de falta, de ausência, de prosperidade, de crescimento, de expansão, de melhoria, de maiores conquistas, de uma vida mais aprazível, mais gostosa, de um ambiente familiar mais gostoso, de um casamento mais gostoso, tudo isso cai por terra e a novidade de Deus vem, e ela opera para nos trazer gozo, paz, alegria e felicidade, para manifestar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É necessário crer para a salvação, mas é necessário conhecer a verdade para a libertação. O texto que nós lemos nos fala de um carcereiro. Ele ficou tutor dos apóstolos Paulo e Silas, para manter eles aprisionados. Porque aconteceu um alvoroço na cidade, quando Paulo e Silas pregavam o evangelho, e foi dado ordem que eles então fossem levados presos. E diz que antes deles serem levados presos, eles apanharam, e apanharam muito. Diz que deram muitos açoites nos dois. E quando eles foram colocados na prisão, quando já era alta a noite, diz que de repente, enquanto Paulo e Silas adoravam a Deus, cantavam louvores, e todos os outros companheiros de cela os ouviam cantando, houve um grande terremoto que abalou aquele cárcere, que fez com que todas as portas daquelas cadeias se abrissem, e aqueles ferros
que prendiam as suas pernas se soltassem. Irmãos, dá para você imaginar a barulheira que aconteceu? Primeiro um terremoto. E diz que o terremoto abalou a estrutura do cárcere. Abalou de tal maneira que as portas começaram a se abrir. Ou seja, saiu tudo do nível. Desnivelou tudo. Fez com que as portas se abrissem, mas fez mais. Soltou os grilhões. Aqueles ferros que estavam nas pernas dos prisioneiros. Você imagina a barulheira que fez de ferro? E diz que o carcereiro, vendo as portas abertas, puxou da espada para se matar. Agora olha para mim aqui, sabe por que ele queria fazer isso? Porque o carcereiro naquela época, ele tinha uma grande responsabilidade com os presos. Se houvesse uma fuga da prisão, o carcereiro era tido por negligente no seu serviço, e a sentença que estava sobre aquele preso, ele é que ia ter que cumprir. Aí diz que estavam Paulo e Silas na prisão e outros companheiros de cela. Eu vou aqui ser bonzinho com o carcereiro. Vamos dizer que estava ali Paulo e Silas e mais uns 8. Vamos botar uns 10 presos, certo? Para ser bonzinho. Sabe o que ia acontecer com o carcereiro? Ele ia ter que cumprir a sentença de cada um dos 10 no couro dele, no lombo dele. Imagina quanta varada ele ia levar. Paulo e Silas já tinham levado uma boa quantidade. Imagina ele levar a quantidade de Paulo e a quantidade de Silas, fora o que tinha de sentença sobre os outros presos. Ele ia ter que fazer. Era uma questão cultural romana. O Império Romano tratava as coisas assim. Era lei. Ah, o carcereiro deixou o prisioneiro fugir, não tem problema. Ele vai pagar a pena do prisioneiro que fugiu. Por isso esse homem pegou da espada e foi para se matar. Sabe por quê? Olha para mim aqui. Diz que ali no verso 27 diz: o carcereiro, despertando do sono, vendo as portas abertas, ele decidiu puxar da espada e se suicidar. Por quê? Diz que ele supôs que os presos haviam fugido. Gente, olha para mim aqui, foi uma suposição, ele não tinha certeza. Ele supôs, ele imaginou que por causa daquele barulho todo, por causa da maneira com que as portas se abriram, que os prisioneiros tinham fugido. E ele, lembrando da lei que estava sobre ele, ele quis automaticamente tirar a sua vida. Pastor, onde é que o senhor quer chegar com isso? Irmãos, olha para mim aqui. Muitas vezes nós estamos como esse carcereiro. A gente está diante das situações supondo os acontecimentos. A gente começa a fazer suposições do que vai acontecer, como vai acontecer, de que forma vai acontecer. E o incrível do ser humano é que a suposição é sempre tendenciosa para o negativo. Quando a gente está diante de um problema, a gente não supõe que vai dar certo. A gente já começa a imaginar tudo que vai dar errado. Quando a gente está diante de uma adversidade, a gente não supõe um processo positivo. Não, a gente já começa a imaginar todas as consequências daquele problema.
e de forma negativa. Mas sabe por que esse homem largou por esse lado da suposição negativa diante das circunstâncias, do fato que estava ali em evidência? Tinha um fato, realmente, as portas tinham se aberto, as cadeias estavam todas escancaradas, as correntes caíram dos pés, os presos estavam livres. Mas ninguém passou correndo por ele. Vocês sabiam que no cárcere só tem uma porta de entrada? Tem várias prisões, tem várias celas, mas só tem uma porta de saída. Ninguém passou por ele, mas ele supôs que todo mundo fugiu. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa com os nossos problemas. A gente supõe o resultado, mas ainda nem tem o fato consumado, mas a gente já está imaginando e imaginando para o lado negativo. Só que tem uma coisa. Diz que esse homem, quando foi tomar uma atitude precipitada, diz que esse homem, quando quis abrir mão, achando que não tinha mais o que fazer, que não tinha mais solução, que não tinha mais resposta, que não tinha mais para onde ir, que não tinha mais nada que pudesse resgatar a sua vida, diz que ele ouviu uma palavra de esperança. Houve um grito de Paulo: não te faças mal, porque nós ainda estamos aqui. Aquele homem recebeu uma palavra de esperança, e ele desistiu de fazer o que ele tinha planejado fazer. E aí tem um outro ponto interessante. Diz que quando ele ouviu a palavra de esperança, ele decidiu acender a luz. Como assim, pastor? Está ali, ó. Verso 29, diz assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Olha para mim aqui. Ele só acendeu a luz porque recebeu uma palavra de esperança. E só quando ele acendeu a luz e pôde ver as coisas com clareza. Só quando ele acendeu a luz, ele realmente identificou qual era a real situação e quais eram as reais consequências daquela situação, porque estavam todos ali. Quando a luz veio, tudo ficou claro, definido, objetivo. Quando veio a luz, a resposta estava ali. Quando veio a luz, ele teve entendimento, ele teve direção, ele teve discernimento, e ele buscou uma atitude nova. Irmãos, o que a palavra está dizendo aqui sobre esse fato é que se eu creio em Jesus e eu busco conhecer esse Jesus, eu tenho palavra de esperança. E quem tem palavra de esperança, a luz de Cristo resplandece. E quando a luz de Cristo resplandece, todas as coisas ficam claras, evidentes. Vem a revelação delas, e mediante essa clareza, essa revelação, nós temos respostas, nós temos oportunidades, nós temos novidades, e nós podemos traçar novos objetivos, novas atitudes, nova maneira de ser, de pensar e de agir.
porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem acender a luz, a verdade não vem. Pastor, como é que eu acendo a luz diante das situações, diante dos meus medos, diante dos meus temores, diante das minhas inseguranças, diante daquilo que tem entristecido, angustiado, fragilizado o meu coração, diante daquilo que tem exposto a minha limitação, a minha fraqueza e a minha impotência? Como eu acendo a luz? Está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra não nos deixa no escuro. A palavra não nos deixa sem rumo, sem direção. A palavra não nos deixa sem resposta. A palavra não nos deixa sem clareza. Ela revela todas as coisas como realmente são. Quando aquele carcereiro ouviu a palavra de esperança e ele acendeu a luz, ele visualizou a realidade, ele entendeu a realidade, ele viu que tinha solução para a sua vida. Irmão, se eu entendo a palavra, eu creio. Se eu creio, eu tenho Cristo. Se eu tenho Cristo, eu confesso Cristo. Se eu confesso Cristo, as minhas palavras são palavras de vitória, são palavras construtivas, são palavras de vencedores. Diz que esse carcereiro, quando acendeu a luz, entrou e foi diante de Paulo e de Silas. Ele dizia: agora, o que eu faço? O que eu faço? Irmãos, olha para mim aqui. A nossa vida é cheia de modelos. É cheia de modelos. Nós temos o modelo de casamento dos nossos pais. Nós temos modelo da nossa estrutura familiar. Nós temos modelos da sociedade a qual nós fazemos parte. Nós temos modelos da estrutura do país, da nação que fazemos parte. Nós temos modelos promovidos pelas nossas autoridades. Nós temos modelos religiosos, culturais, sociais, políticos, econômicos. Nós temos vários modelos, mas eu pergunto: eu conheço qual o modelo de Deus? A respeito de casamento? A respeito de família? A respeito de sociedade? A respeito de governo? Eu conheço os modelos? Esse carcereiro, ele tinha vários modelos. Ele tinha modelos culturais, sociais, ele tinha modelos religiosos. Ele era judeu, soldado romano, carcereiro do governo de Roma. Ele tinha vários modelos. Mas Paulo e Silas trouxeram para ele um novo modelo, porque ele foi ousado em perguntar: o que eu faço agora? Porque quando ele recebeu a palavra de esperança, quando a luz na sua vida se acendeu, ele identificou que ele precisava de um norte, de uma nova direção, de um novo modelo para a sua vida. Ele disse: o que eu faço agora? E a resposta foi: crê em Jesus Cristo. Está escrito ali. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E aí no verso 32 diz: e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa
Irmãos, não basta só a palavra de esperança, não basta só acender a luz, não basta só perguntar, tem que buscar conhecer. Ele disse: o que eu faço agora? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. E pregaram-lhe a palavra, lhe expuseram Jesus, lhe fizeram conhecer o verbo, a palavra, o Deus Todo-Poderoso, o qual tem autoridade e poder de mudar qualquer situação na nossa vida. Com o crer, eu tenho a salvação, mas com a palavra eu tenho libertação. Aquele carcereiro teve uma mudança na história da sua vida. As prisões na vida dele se abriram, as amarras se desfizeram, as correntes caíram, as travas da sua vida ficaram ali dentro daquela prisão, porque ele recebeu a liberdade, porque a palavra a ele foi pregada, e a sua família também a recebeu. Irmãos, nós temos que parar de viver numa situação onde a gente não consegue identificar as coisas com clareza. Porque a palavra de Deus nos é dada para nortear as nossas decisões e trazer novos modelos. Confrontar os velhos, apresentando novos. E enquanto eu não tiro os velhos, eu não recebo os novos. Porque se o copo está com água até o topo, não adianta eu botar mais água, só vai transbordar e não vai ter o efeito correto. Vai ficar uma coisa se misturando com a outra. Por isso lá em Romanos 12, 2 diz: mas transformai a vossa mente. Diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Tem que tirar os velhos modelos, os velhos rudimentos, tem que tirar as travas, as amarras que nos aprisionam, que nos colocam numa situação onde a gente está paralisado por causa de um problema, por causa de uma adversidade, por causa de uma situação difícil, e a gente está supondo o que vai acontecer, porque as coisas não estão claras, e não estão claras porque a palavra não está trazendo a sua luz, e ela não está trazendo a sua luz porque nós não estamos buscando. Sabe, irmãos, que hoje em dia as pessoas estão deixando de usufruir com largueza de todos os propósitos de Deus, não porque falta informação, mas porque falta atitude com a informação. Porque o que adianta a informação se eu não estou disposto a fazer nada com ela? Aquele carcereiro recebeu uma informação: para aí, não te faças mal. A esperança veio, a vida dele foi resgatada, a vida dele foi salva. Veio a esperança, a luz se acendeu, mas houve uma palavra de ordem: crer no Senhor Jesus, crer na pessoa de Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. E lhe pregaram a palavra. É um processo, e ele recebendo a palavra, olha o que está escrito ali. Se a gente seguir os versos, diz lá no 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, pega essa, irmãos, a seguir foi ele batizado e todos os seus.
E aí diz: então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. Se eu pegar pela realidade bíblica do simbolismo mesa, significa lugar de comunhão, lugar de partilha, lugar de intimidade. Diz que esse carcereiro botou eles no lugar de intimidade, no lugar de comunhão, no lugar de parceria. E aí ele diz assim: e com todos os seus, ou seja, com toda a sua família, manifestou grande alegria. Por quê? Por terem crido em Deus. A salvação entrou na casa. A salvação entrou na casa. A salvação mudou a vida daquela família. A salvação operou. Mas sabe por quê? Porque ela não veio só acompanhada do crer. Ela veio também acompanhada pelo conhecimento, porque lhes foi pregada a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele foi livre dos velhos modelos, foi livre dos velhos conceitos, foi livre dos preconceitos, foi livre na sua mente, na sua alma, no seu coração. E mediante esta liberdade, a mudança de vida aconteceu. A vitória se manifestou no seu lar, na sua família. Irmãos, ele recebeu informação e tomou uma atitude com a informação. Se a informação está aqui, cumpra. O carcereiro recebeu a informação e mudou a história da vida dele, mudou a história da família dele. Não adianta receber informação e não fazer nada com ela. Hoje em dia as pessoas têm pilha de informação e continuam chorando. Ó vida, ó azar, ó desgraça, sabia que não ia dar certo. Irmãos, é possível mudar qualquer situação, seja no casamento, seja na família, seja nos negócios, seja na tua vida, na tua saúde. É possível mudar qualquer coisa, porque Jesus é a palavra, e a palavra traz as coisas à existência, porque tudo é possível que crê. E ele disse: tudo que pedirdes crendo em meu nome recebereis. O problema hoje, irmãos, é que as pessoas têm a informação, não fazem nada com ela. E tem crente que tem a informação, além de não fazer nada com ela, também não ora. E depois quer que os outros resolvam o seu problema. Irmãos, quem pode resolver o nosso problema é nós mesmos, mediante uma atitude de querer mudar, mediante a informação que recebeu. É isso que nós temos que fazer. Irmãos, teve uma vez, numa situação que muitas vezes eu conto para vocês o testemunho, eu e a minha esposa, eu já tinha até saído de casa. Ela estava cuidando das duas pequenas sozinha. E o covarde aqui tinha pegado o rumo, porque isso é covardia. Tem homem que não gosta que eu falo, mas isso é ser covarde. Aí quando a ficha caiu, fui falar com o pastor. E ele disse assim: namoro, tu tem problema no teu casamento? Tenho. O que está acontecendo? Assim, 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 assim. Aí ele me falou qual era o modelo de marido, conforme a posição de Deus. Aí vocês sabem, né, irmãos, não tinha nada a ver com o meu modelo. Que o meu modelo, né, eu era militar na época, eu mirava ela, eu via ela toda vestida de abacate, né, aquele verde oliva maravilhoso, de bonezinho, e ela só podia dizer 3 coisas: sim senhor, não senhor, e quero ir embora. Era o meu modelo.
Aí o pastor chegou para mim e disse assim: Namuro, o modelo de Deus é o seguinte: ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. E aí ele me revelou como é que Cristo amou a igreja. Aí eu olhei para ele e disse: esse negócio é complicado. Aí ele me disse assim: tu quer mudança? Tu quer restauração? Tu quer resgate? Tu quer vida nova? Eu disse: quero. Então vá e faz. Foi fácil? Não foi. Muitas vezes eu olhei para ela, eu enxergava aquele verde oliva. Mas aí eu fazia um processo. E aí eu começava a olhar de novo, aí eu começava a enxergar a noiva de Cristo. Começava a enxergar a noiva de Cristo. Aí eu ficava imaginando como é que Jesus ia tratar a noiva. Irmão, nós esse ano vamos fazer 25 anos de casado. E todo dia uma novidade. E todo dia uma lua de mel. O negócio é bom. Veio salvação para mim, veio salvação para o nosso casamento, e aí veio salvação para toda a nossa família. Porque eu posso declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Até o genro também serve ao Senhor. E eu já avisei para Manu: o próximo da fila tem que estar dentro do padrão. Estão entendendo, irmãos? O carcereiro mudou a história dele, mudou a história da família dele, porque ele fez algo com a informação. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu fui livre dos velhos modelos, e eu aceitei os novos modelos, e eu tomei atitude com os novos modelos. O carcereiro recebeu o novo modelo, ele foi confrontado: crê no Senhor Jesus. Ele aceitou. E aí ele tomou posse da promessa: crê tu, e aí toda a tua família também vai ser abençoada, vai ser resgatada, vai ser salva, vai ser transformada. E ele aceitou, e ele deixou que a pregação mudasse os modelos no seu lar, a pregação mudasse os modelos nas suas mentes, a pregação mudasse os modelos no seu casamento, no seu relacionamento pai e filho, filho-pai. Tudo mudou. E diz que todos desceram as águas. Por quê? Porque o crer estava no coração. Ali como está em Romanos, diz ali: porque se com a tua boca confessa a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele aceitou, ele creu, ele confessou, mas ele também fez a outra parte. Diz ali que com o coração ele creu para a justiça, e com a boca ele fez confissão da salvação. O que é crer para a justiça? Lá em Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é a justiça de Deus? É o padrão da palavra, é os princípios da palavra, é os modelos da palavra. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui para mim e para você é que tudo aquilo que fazia parte da nossa vida, o cárcere, as prisões, as cadeias, as amarras, as travas, as dificuldades, os medos, as inseguranças, os temores, a vontade de não querer viver mais, a vontade de que não vai dar mais certo, de que não tem mais o que fazer, que não tem mais resposta, que não tem mais solução. E diante de tudo que é suposição negativa que a gente possa fazer, a luz de Cristo está aqui para resplandecer a manifestação da glória, da graça e do amor de Deus a meu e a seu favor. Está na hora de acender a luz. Fique de pé.
Feche teus olhos. E medita no teu coração. Medita agora. O que está te travando? O que está borbulhando no teu coração? Que está criando suposições, não vai dar certo, não vou conseguir, não tenho o que fazer, não tenho uma solução, não tenho resposta, não sei para onde vou, não sei como vou, não sei o que faço, não sei como faço. Porque Jesus quer fazer um terremoto agora na minha e na sua vida, para que as portas das prisões, os velhos modelos, o pessimismo, a falta de fé, a incredulidade se rompam, se desfaçam nas nossas mentes. Porque quando a luz de Cristo brilha, as trevas não resistem. Quando a luz de Cristo brilha, tudo fica claro. Quando a luz de Cristo brilha, a resposta vem, a direção vem, o caminho se torna claro, objetivo. Quando a luz resplandece, eu tenho entendimento, porque ela manifesta a verdade da palavra. E quando eu ouço a palavra e a pratico, eu posso mudar qualquer situação na minha vida. Se você crê nisso, e você quer declarar a tua vitória nesta noite, determinando em Cristo Jesus o que você crê que a palavra pode fazer pela tua vida, pelo teu lar, pelo teu casamento, pelo teu trabalho, pelos teus negócios, pela tua empresa, pela tua vida, pela tua saúde, pela saúde do teu familiar, saia do teu lugar e venha buscar diante do altar de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida